O terceiro ponto aqui, Matheus, que a gente colocou, que a gente conversou antes de estar falando pra galera, é ser vendedor. Ser vendedor. Porque o professor de música, eu vou falar isso, lá na escola eu vejo isso muito, e sempre nos meus treinamentos lá com os professores, com a equipe, eu sempre começo com a premissa: aqui dentro, nós temos um time comercial, mas aqui dentro, todo mundo é vendedor. Como que foi para você, Matheus, aprender a ser vendedor? Porque você também não tinha essa visão sobre ser músico, né? Não, isso aí é uma fraqueza que eu tinha. Aham. Que tem a ver com a minha personalidade. Eu sou um cara introspectivo. Você acha que não tinha a ver com a profissão também? Não, mas são escolhas que você faz baseadas muito na personalidade. Porque eu escolhi ser músico. Sim. Essa vocação, esse chamado, vem através de como eu sou, né? A minha personalidade mesmo, meu temperamento. Então você acha que os professores de música também podem ter essa mesma visão, né? Olha só, para o cara ser vendedor no sentido de, cara, a profissão do cara é ser vendedor, ele precisa ter também a personalidade voltada para isso. Porque se você põe um cara introspectivo para ser um vendedor de uma empresa, ele vai sofrer. Mas a gente está falando aqui como não desanimar como professor de música. Esse professor de música tem que ser um vendedor. Mas eu vou chegar lá. Ah, tá, ok. Então, olha só, eu não sou um vendedor por essência, você é. Porque você é uma pessoa extrovertida, você gosta de lidar com pessoas, então você faz leituras muito mais fáceis nas pessoas, você é muito mais persuasiva, tem a leitura, a persuasão, que já é natural para você. Sim, sim. Então você já é uma vendedora, tem um potencial de vendedora muito maior do que eu. É mais natural. Eu tive que trabalhar essa fraqueza minha, porque eu sou um cara artista, idealista, introspectivo. Então faço para mim, né? Eu trabalho bem sozinho. Você chegar e oferecer alguma coisa para uma pessoa, para mim sempre foi uma coisa que não faz parte. Gente, ouçam isso. O Matheus Starling falando. Não fazia parte da rotina dele. Ela lembra que... E como mudou, Matheus? Não, ela lembra bem como que era mais no início. Eu era assim, eu queria assim, cara, eu ficava tão empolgado com as coisas que eu fazia, as aulas e tal. Aí que as pessoas tivessem 3, 4 acesso, aulas né? lá, né? O cara, pô, mas você levar... vai... Eu te dou a outra também. Não tem essa, não. Leva desconto aí. O cara, ele gravava as paradas, ele achava tão legal, ele achava que podia contribuir tanto e tal, e aquilo pudesse crescer de uma forma... Não valorizava nada que eu fazia. Não valorizava. E aí o cara chegava pra ele e falava assim, pô, cara, vi que você tá fazendo aquela aula, tá? É quanto? Ele falou, não, pra você já vou te dar um desconto. Ele dava o desconto antes do cara comprar, antes do cara pedir, né? Então, porque... E isso é legal, porque isso é legal assim... Todo mundo amava isso, né? Pô, Matheus é muita gente boa e tal. Mas, do outro lado, você está prejudicando, porque o cara poderia pagar e ficar super satisfeito da mesma maneira, pagando o preço real, sem ter que dar um desconto. O cara nem queria o desconto. Mas quando eu falo ser vendedor aqui, não é só ser vendedor diretamente na ponta para o consumidor. Não é só sobre isso. Ser vendedor, o professor de música, ele é um vendedor. Porque ele tem algo a oferecer. Então, ele precisa de ter essa postura de que o que ele tem, você precisa. Isso já é a venda em si. A venda já começa na postura do professor. Primeiro, a postura dele em mostrar esse conteúdo. A postura dele em ver no aluno o desejo de aprender algo que ele tem para ensinar, isso já é a venda. E, óbvio, o preço é o último. Não, e também, por que a gente botou isso para não desanimar, né? Sim, sim. Porque se o professor não vende, não ganha dinheiro, ele desanima. É óbvio. Se tem alguma coisa que desanima mais do que tá faltando dinheiro no final do mês, de a conta tá na vermelha, tá atrasando conta, tá devendo, não tem nada mais desanimador que ser devedor. Então, assim, se o cara não ganha dinheiro, ele vai andar desanimado. Porque ele sabe que lá no fundo ele vai deitar a cabeça no travesseiro e vai pensar, pô, cara, dívida, como que eu me livro disso? Os boletos venceram, né? Então, assim, o professor ele precisa vender, ele precisa estudar sobre isso. E uma dica que eu dou é, cara, um bom vendedor, ele ouve. Ele ouve. Ele pergunta, o que você quer? E o cara faz a venda por si só. O que eu quero, meu sonho com a música é esse. Então, cara, eu tenho isso aqui pra você. Não, a gente viu aquela aula do Flávio Augusto, né? E eu fiquei impressionada, porque eu fazia aquilo sem saber, né? Mas ainda aprendi mais com ele. Que é o seguinte, é isso, fazer o que o Matheus falou, né? Perguntar pro cara qual que é o sonho dele,
que você quer aprender? Aí a pessoa vai falar o que ela quer aprender. Aí você volta para você não fala só que você tem para oferecer. Você pergunta de novo, volta para ele, deixa que ele se venda. Pergunta, mas você já perdeu alguma oportunidade na vida, algum momento em família, por não saber tocar? Por exemplo, o sonho do cara é tocar no churrasco de final de semana. Esse é o sonho que o cara vai falar para você. Aí você vai perguntar para ele de volta. Mas, pô, já perdeu alguma oportunidade em alguma festa, de impressionar alguma garota? Você vai ver o perfil do cara. Ou mesmo na família, já perdeu alguma oportunidade por não saber tocar? Ou é algo que, assim, você só imagina? Aí o cara normalmente tem essa, né? A pessoa que quer tocar no final de semana para impressionar alguém já perdeu alguma oportunidade antes. E aí ele vai falar, pô, cara, se eu soubesse tocar, tinha conquistado a menina tal, que era apaixonada por ela e tal, mas não tocava nada, né? Ou então perdi a oportunidade de fazer uma homenagem aos meus pais na festa de 25 anos de casado deles, se eu tivesse feito e teria... Quer dizer, o próprio cara vai dar a resposta para você, ou seja, ele já tá se vendendo para você. Então, realmente, isso que o Matheus falou, de ouvir mais o cliente e fazer perguntas estratégicas para que ele responda e se convença. Sim, né? Exatamente. Então, isso realmente, Matheus, é algo que as pessoas não têm esse conhecimento. As pessoas olham a venda como algo muito difícil, como algo muito apelativo. E a venda nem sempre tem que ser apelativa. Obviamente que o mercado está lotado de apelação, né? Mas também a galera às vezes coloca como uma categoria inferior também, sabe? Vender, cara. Cara, vender. Na verdade, cara, os maiores, os mais ricos, os bilionários são vendedores daquilo que eles acreditam. O próprio Flávio que você falou, ele tem uma expressão interessante que no mundo existem dois tipos de pessoa. As vendedoras e as que trabalham para quem vende. Ouviu essa? As que trabalham para quem vende. É isso aí. Então, Ou seja, todo mundo tem que ser um vendedor. Desde uma ideia, desde si mesmo, né? De como se coloca. E o último ponto, Matheus, que a gente escreveu aqui, ó, foi ser profissional. Ser profissional. Não só ser profissional na postura, mas de realmente ter o que mostrar. Ser, como fala... tecnicamente ser capacitado, ser aquilo que você prometeu, né? Sim, Isso aí é uma coisa interessante porque existem vários níveis de professores, tá? Uhum. E existem tipos de professores também. Existe o professor que vai simplesmente dar uma aula, por exemplo, para uma criança. Você precisa ser profissional com uma criança, mostrar que você tem domínio daquilo ali. Você não necessariamente precisa ser um instrumentista virtuoso. Uhum. E existe até também um professor que vai dar aula para um jovem ou para alguém que está num patamar que não é intermediário ou avançado, que você precisa demonstrar profissionalismo através de outras coisas, através talvez do equipamento que você está usando, da sua execução, mesmo que seja uma coisa simples, você tenta fazer da melhor maneira, e também o músico de alta performance, que toca em alto nível, que vai precisar de se manter afiado. Tem também um ambiente profissional, né? A gente fala muito sobre o ambiente. Eu acho que também tem muito a respeito de você ser profissional nas suas atitudes, né? E como você atende as pessoas, como você se veste em casa. Por exemplo, eu vejo muito músico que quando faz uma live o cara tá de camiseta. O cara tá de short. Não faz sentido. Eu tô até pensando na pessoa aqui especificamente agora, por isso que eu tô assim. Eu conheço pessoas que falam sobre empreendedorismo, cara, e o cara tá barba mal feita, camiseta de short, sabe? Tem que ser conivente com aquilo que você tá falando, Claro, então né? assim, o professor, ele precisa ter postura, ele precisa estar bem vestido. Tem um professor famoso aqui, um guitarrista que é conhecido, aqui no Rio de Janeiro, que a galera sempre fala assim, cara, chegava na casa do cara... fedorenta a casa do cara. O cara te recebia para fazer aula de samba canção. Caraca. Tem uma parada assim que eu lembrei aqui agora, que um amigo meu fez aula com um cara, falou assim, cara, tava fazendo aula com o cara, tava vendo o saco do cara. Ele falou assim, o cara não conseguiu assim, concentrar aqui, que porra. Então, assim, isso aí é um nível, né, muito lá, mas, cara, às vezes você chega na casa do cara... Às vezes não, Matheus, esses vídeos estão chegando muito longe. Às vezes isso aí é para aquele professor de música que precisa entender que ele tem que ser profissional. Não dá pra ser mulambado na hora que recebe um aluno, Exato, cara. Tem que se vestir bem. A gente vai pra escola, a gente vai bem vestido. A gente não tá falando de roupas caras, tá, gente? A gente tá falando de se vestir bem, é botar uma calça, um sapato, um tênis.
Independe de onde foi comprado. No seu ambiente, uma água, um banheiro limpo na sua casa para receber a pessoa. Uma cadeira confortável para o aluno sentar. A gente já falou limpo, isso em vários... cara? Não tá um negócio sujo, tem a lixeira. Pô, cara, a gente já teve exemplos de professores que davam aula no quarto, porque não tinha outro ambiente. A gente fala para começar da forma que você pode. Mas, cara, que o seu quarto pareça menos um quarto possível. Cama esteja arrumada, não tenha nada no chão, guarda-roupa com porta fechada, seja um ambiente mais clean, guarda tudo dentro do guarda-roupa. Depois, se você quiser tirar, depois que o aluno foi embora, você tira, mas deixa tudo muito parecido com um ambiente profissional, um ambiente de trabalho, né? Quando for tentar atender as pessoas, atender com cuidado, com respeito, com um sorriso dar no atenção, rosto. Seja no direct ou seja presencialmente. Por que isso é importante para não desanimar? Porque se você não é profissional, você é mal remunerado, é mal visto, não é recomendado e você logo desanima. Exatamente. E para fechar mesmo esse vídeo, como não desanimar, né? Todas essas... Não foram chaves, né? Mas todos esses números, né? 1, 2, 3, 4 que a gente listou aqui, são motivos e atitudes que a gente passou para que você não desanime. Obviamente, lembrando mais uma vez, somos humanos, temos momentos de desânimo. Mas você ser vencido por ele é o que demonstra que você não vai para frente. Então, se você segue isso aqui, sabe, isso aqui é muito sério, é se cuidar, é ter responsabilidade, é ser profissional, é ser um vendedor de si próprio. Se você segue todos esses passos, com certeza o desânimo não vai te vencer e você vai galgar uma carreira de sucesso